Oi gente, tudo bem com vocês? Continuando a leitura do livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Então vamos lá, qual capítulo nós paramos? Capítulo, costume, né? Capítulo, versículo, página 35. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque aqui passa, que é bem movimentado. Página 35, vou chegar mais perto para vocês conseguirem me ouvir. Depois eu volto para trás. Página 35. Recapitulando, eles fizeram minha avó voar de Israel para me dizer que estava louco. Você é um embaraço para o nome da família, disse ela. Não compreende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta no psiquiatra. Papai evidentemente achava que tinha perdido a razão. E qual foi a conclusão do médico? Seu filho talvez esteja atravessando uma espécie de uma fase. Ele vai sair dela. Seu método seguinte foi arranjar-me um emprego que me ocupasse a ponto de não ter mais tempo para aquele Jesus. Ele procurou um de seus amigos dizendo: gostaria que oferecesse um emprego para o meu filho Ben. Papai me levou até o escritório dele e esperou no carro enquanto entrava. O homem era um dos mais rudes, grosseiros e mesquinhos que eu já encontrara. Claro que não poderia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse: papai, eu não conseguiria trabalhar com um chefe desses. Tive pena de meu pai naquele dia. Ele estava no fim de seus recursos. Ele me disse: Benny, o que quer que eu faça por você? Pode dizer, farei tudo o que pedir, basta que abandone esse Jesus. Papai, respondi, cachorrinho bonitinho. Papai, respondi, você pode pedir o que quiser. Deixa eu ir mais pra trás pra vocês me ver. Tô com a carona aqui na câmera. Papai, respondi, você pode pedir o que quiser, mas eu prefiro morrer a desistir do que encontrei. Foi uma cena deprimente. Ele transformou de um pai amigo em um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio e novas acusações verbais. Durante o ano, quase 2, meu pai e eu quase não nos comunicamos. Ele não olhava para mim na mesa de jantar e eu era completamente ignorado. Tornou-se finalmente insuportável até sentar-me a assistir ao noticiário com minha família. O que restava então? Mas o retrospecto, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo, né? Ele refletindo, minha Bíblia sempre estava aberta e eu orava e eu estudava e me banqueteava com o maná celestial, que iria me sustentar nos anos subsequentes. Então, o que sustentava ele, apesar de tudo, a família dele estar contra ele, né? Não aceitar a vida dele de cristão, o que sustentava ele era a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, usar a palavra de Deus para que a gente venha permanecer na presença. Continuando, página 35. Minha ida à igreja era um problema gigantesco, como desejava fazê-lo, mas meu pai tinha dito absolutamente não, repetidas vezes. De fato, essas foram praticamente as únicas conversas que tivemos, brigas por causa da casa do Senhor. Os orientais consideram a desobediência aos pais inconcebível, mas agora eu tinha quase 21 anos, e me lembro vivamente da noite que tomei coragem para dizer a meu pai: posso obedecer em qualquer coisa, mas na questão de ir à igreja não posso obedecer. Devo obedecer ao Senhor. E ele ficou estupefato. Parecia que alguém dera um tiro nele e pareceu ficar ainda mais indignado. Por respeito, fiz o possível para ser obediente. Eu perguntava: posso ir à reunião esta noite? Ele respondia: não. E eu ia para o meu quarto orar. Por favor, Senhor, faça meu pai mudar de ideia. Eu descia então novamente e perguntava: posso ir? Ele dizia não. Resmungava ele e voltava para o quarto. Aos poucos ele começou a ceder. Ele sabia que era uma batalha perdida, né? Nós lemos sobre isso. Então, um resumo.
que página nós paramos, gente, porque aqui nós já lemos. Tô lendo para vocês recapitular e lembrar. Quando saía de casa pela manhã, ele me acompanhava, né? Já li essa parte, que ele sentia o Espírito Santo do lado dele. E o Espírito Santo se tornou mais companheiro dia após dia, né? Mas dias após dia, ao chegar em casa, subia a escada aos tropeções, né? Para chegar rápido. E aí ele falava, agora estamos sozinhos. E minha jornada espiritual continuava. Quero explicar que muitas vezes eu não notava a sua presença. Sabia que estava comigo. Esse já li com vocês. Peraí que hoje eu vou achar rapidinho. Voltei, lembrei onde a gente parou. Deixa eu ir mais perto para vocês ouvirem a minha voz. É claro que a sua presença está nesse carro, né? Disse Ben. Respondi. Onde poderia estar, né? Isso para mim se tornara normal, mas Jim quase não conseguia dirigir. Ele continuou a chorar diante do Senhor. Certa vez minha mãe estava limpando o corredor enquanto eu falava com o Espírito Santo. Quando eu saí, ela quase foi derrubada. Algo empurrou contra a parede e disse, o que aconteceu, mamãe? Que era o poder de Deus, né? Meus irmãos iram contar sobre as vezes que ele ia se aproximar, né? E não sabia o que estava acontecendo. Ele sentiu alguma coisa extraordinária, que era o poder de Deus, né? Impactando eles. Com o passar do tempo, perdi a vontade de sair com os jovens. E isso é para a igreja, né? Só para me divertir. Eu queria ficar com o Senhor, dizendo muitas vezes, Senhor, prefiro isso aqui a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eles podiam ter os seus jogos, diversões de futebol, e eu não precisava disso. O que eu quero eu já tenho, disse o Senhor. O que quer que seja, não permita que vá embora. Eu comecei a compreender melhor o desejo do apóstolo Paulo pela comunhão do Espírito Santo. Agora, até os membros da minha família tinham começado a fazer perguntas. O Espírito Santo permeou de tal forma nossa casa. Está escrito assim, de tal forma na nossa casa, que meus irmãos e irmãs começaram a demonstrar sede espiritual. Então o Espírito Santo ali, ele começou a agir dentro da casa deles, colocando sede espiritual na família deles, né? Colocando um por cada um. Tá escrito desse jeito, um por cada um, tá errado, pera. Um a um. Eles me procuravam para fazer indagações, né? Perguntas. Eles diziam, Benny, tenho observado você. Esse Jesus é real, não é? Minha irmã Mary entregou seu coração ao Senhor. Em poucos meses, meu irmãozinho Sammy foi salvo. Depois veio a Winnie. Tudo o que eu podia fazer era gritar aleluia. Estava acontecendo e eu nem sequer começara a pregar. A essa altura, meu pai estava praticamente insano. Estaria perdendo a família inteira para Jesus. E ele não sabia como enfrentar a situação. Mas não havia dúvidas de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que ocorrera em mim e meus dois irmãos e em Mary. Tô lendo como está aqui. Quando dei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele. Mas eles nada significavam em comparação com o meu andar diário com o Espírito Santo. O Senhor visitava agora realmente o meu quarto. A glória enchia aquele lugar. Alguns dias eu orava de joelhos adorando ao Senhor durante 8, 9 ou 10 horas seguidas. O ano de 1974 derramou um fluxo sem fim do poder de Deus em minha vida. Bastava eu dizer bom dia Espírito Santo e tudo começava. A glória do Senhor permaneceu comigo. Então, gente, parando por aqui para fazer uma observação. É isso que acontece, que nem eu falei para vocês. Quando você recebe uma unção do poder do Espírito Santo, você tem um enchimento do Espírito Santo ou uma experiência sobrenatural, pode ser uma visão, porque através da visão você pode sentir a presença e o poder de Deus. Então isso é uma porta para você sentir mais de Deus, receber mais revelações de Deus, entendeu? Sim, ouvir a voz de Deus, ficar mais sensível. Por quê? Vou explicar para você entender. Porque às vezes na visão você sente a presença às vezes te enche nessa visão. Então, te enchendo, às vezes saiu algo que te prendia de não ouvir. Então, o Espírito Santo está mais próximo de você. Então, você vai receber mais de Deus, com mais facilidade. Então, os bloqueios que tinha, alguns foram retirados, entendeu?
Então, peraí, onde que eu parei? Me perdi, gente. Agora estamos sozinhos. Nossa, gente, peraí. Gente, certo dia no mês de abril eu pensei, deve haver alguma razão para isso. Perguntei então, Senhor, por que está fazendo tanto para mim? Eu sabia que Deus não proporciona piqueniques espirituais para as pessoas para sempre. Comecei então a orar e foi isto que Deus me revelou. Vi alguém de pé em minha frente, as chamas o rodeavam completamente e ele se movia sem qualquer controle. Seus pés tocavam o solo, a boca desse ser abria e fechava, à semelhança do que a palavra descreve como ranger de dentes. Nesse momento, o Senhor falou comigo em voz audível, dizendo, pregue o evangelho. Minha resposta foi naturalmente, mas Senhor, não sei falar. 2 noites mais tarde, o Senhor me deu um segundo sonho, e eu vi um anjo, e ele tinha uma corrente na mão, presa a uma porta que parecia encher todo o céu. Ele abriu e lá dentro havia uma multidão incontável, as almas. Elas estavam se movendo em direção a um vale grande e profundo, e o vale era um inferno de fogo crepitante. Dava medo, vi milhares de pessoas caídas naquele fogo. As da primeira fila tentaram lutar, mas o peso da multidão empurrava para as chamas. O Senhor falou de novo comigo. Ele disse muito claramente, se você não pregar, todos os que caírem serão sua responsabilidade. Eu soube no mesmo instante que tudo o que acontecera na minha vida tinha um propósito, pregar o evangelho. A comunhão continuou, a glória continuou, a presença do Senhor não foi embora, mas intensificou. A palavra tornou-se mais real. A minha vida de oração fortaleceu-se. Finalmente, em novembro de 1974, não pude mais evitar o assunto. Eu disse ao Senhor, pregarei o evangelho com uma condição, o Senhor ficará comigo em cada culto. A seguir eu fiz com que lembrasse, Senhor, tu sabes que não posso falar. Eu me preocupava muito com a minha dificuldade em falar e o fato de que iria ficar embaraçado. Era impossível, porém, apagar de minha mente o quadro de um homem queimando e as palavras do Senhor. Se você não pregar, todo aquele que cair será sua responsabilidade. Pensei, preciso começar a pregar, mas entregar o folheto não era suficiente. Numa tarde da primeira semana de dezembro, eu estava sentado na casa de Stan e Shirley Phillips, em Osana, a cerca de 400 quilômetros a leste de Toronto. Posso dizer uma coisa a vocês? Perguntei. Eu nunca tivera a vontade de contar a alguém toda a história de minhas experiências, sonhos e visões, mas durante quase 3 horas eu abri o coração, contando a eles coisas que só o Senhor e eu conhecíamos. Era o Espírito Santo, estava sendo movido pelo Espírito Santo. Antes de terminar, Stanley me interrompeu dizendo, Benny, você precisa ir à nossa igreja hoje e falar sobre isso. Eles tinham uma comunidade chamada Shiloh, cerca de 100 pessoas, a Assembleia de Deus de Trinde e em Ozawa, não sei falar isso, Ozawa. Pronto, saiu. Gostaria que me visse. Meu cabelo chegava aos ombros e eu não me tinha me vestido para ir à igreja porque o convite fora totalmente inesperado. Mas, dia 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou ao grupo pela primeira vez em minha vida e entrei num púlpito para pregar. No instante que abri a boca, senti algo tocar na minha língua e libertá-la. Parecia um adormecimento e comecei a proclamar a palavra de Deus com a mais absoluta fluência. O que surpreendeu é que não me curou quando eu estava sentado no auditório. Ele não me curou quando subi para a plataforma. Ele me curou quando entrei no púlpito. Deus realizou o milagre quando abri a boca. Quando a minha língua soltou-se e eu disse, é isso. A gagueira se fora todinha e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado porque a comunicação em nossa casa era mínima. É claro que em certas ocasiões eu conseguia falar por curto espaço-tempo sem meu problema fosse notado, antes que alguma coisa me fizesse gaguejar de novo. Mas eu sabia que estava curado e meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias a ministrar em uma igreja ou um grupo comunitário e eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Gente, vou parar por aqui.
página 41. Vou comentar algo sobre isso. É exatamente o que eu explico para vocês durante os meus vídeos. Que muitas vezes Deus escolhe pessoas capacitadas, mas Ele escolhe também pessoas improváveis. Deus é especialista em pessoas improváveis. Então, não olhe para a sua improbabilidade. Porque se Deus te chamou, se Deus escolheu, Ele vai te capacitar. Então você vai olhar ao redor e falar: eu não sou capaz. Não sou capaz de falar, não sou capaz de cantar, não sou capaz de pregar, eu não entendo a palavra de Deus. Mas quando você toma uma atitude de decisão, se coloca de pé na posição dizendo: eu estou aqui, meu Deus, eis-me aqui, é quando Jesus, Ele faz você fluir no Espírito Santo e Ele mesmo que fala por você. Então não é você que vai falar. Claro, temos que se nos capacitar, estudar a palavra, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque é através da palavra que Deus vai te usar. Então, quando Deus for te usar, Ele vai colocar as palavras na sua boca, Ele vai te ajudar, vai te dar forças. Então não é sobre você, é sobre Deus. Não é você quem fala, é Jesus Cristo. Então ali é uma boa experiência, uma grande experiência que Benny teve com o Espírito Santo. Ele era gago, ele não conseguia falar, ele gaguejava, ele ficava nervoso, gaguejava mais ainda. Então quando esse convite inesperado chegou até ele, ele foi no impulso do Espírito Santo, na oportunidade, sem saber o que fazer. E quando chegou lá, ele foi tomado por algo que adormeceu a língua dele, que era o poder de Deus, para que ele falasse na unção, no poder que era o Espírito Santo que estava falando através dele. Então ele foi curado, porque ele decidiu fazer a vontade de Jesus. Ele usou a fé crendo no impossível. Então muitas vezes Deus prova a sua fé quando não tem possibilidade. Às vezes você fala assim: eu tenho um câncer interminável, mas isso aqui é impossível de ser curado. Muitas vezes Deus quer usar a sua fé através, muitas vezes, de um copo de água, muitas vezes através de uma pregação, de uma música, ou mesmo com a sua fé, com a sua crença, dizendo: eu creio na minha cura, profetizando a sua cura. Muitas vezes Deus coloca a nossa fé à prova, tomando posse da nossa cura. Então é necessário que a gente venha aqui usar nossa fé sem enxergar nada possível. Muitas vezes Deus prova nossa fé para a gente receber alguma coisa. Então muitas vezes essas provações nos tornam mais forte. Deus não te coloca para pregar, para ensinar, para evangelizar, para curar, para levar o evangelho sem que você esteja preparado. Então muitas vezes ele prova a sua fé pelo tamanho daquilo que eles têm com você, entende? Então se for um exemplo, ele tem muita unção para te dar, ele vai te provar dessa forma que provou com Benny. Tanto que vocês vê o testemunho de Benny, como é o testemunho de Benny. Eu ouvi falar sobre, às vezes, em alguns vídeos, e pessoas também que foram do círculo de amizade dele, como Cat Cameron. Depois você pesquisa aí que coisa linda que é. Então, pessoas assim são provadas por Deus. Todo mundo é provado por Deus. Todo mundo, sem exceção, mesmo que não tenha um chamado para obra de Deus, para ministérios grandes. Todo mundo é provado por Deus. Basta você dar oportunidade para ser provado. Então muitas vezes você repreende, você fala: você está repreendido em nome de Jesus, é capeta. Deus não faz isso. Deus é só amor, Deus jamais. Eu não acredito num Deus que prova as pessoas, num Deus que permite coisas ruins. Jó foi provado por Deus, Jó perdeu tudo, cheio de chagas. Noé foi provado por Deus, Ana foi provada por Deus, e várias pessoas foram provadas por Deus. Então não tem acepção de pessoas. Então os 12 discípulos foram a escolha de Jesus, escolhas improváveis. Então a escolha de Deus não é a escolha do homem. Você foi escolhido na cruz. Coloca isso na sua cabeça. Você foi escolhido quando Jesus Cristo morreu por você na cruz, quando você já estava sendo gerado. Todo mundo é a escolha de Jesus. Então você tem que acreditar nisso, que você é filho de Deus. A partir do momento que você confessou a sua fé, crer na palavra, se apegar na palavra, acreditar que você é amado e obedecer a palavra do Senhor Jesus, buscar mais de céu, buscar maná do céu, que é através da palavra, através da presença, para você receber mais de Deus. Então muitas vezes você não recebe porque você não permite Deus provar a sua fé. Você acha que muitas vezes é demônio, você não quer sofrimento. Então pensa que é fácil ser cristão? Com Deus é necessário ser moldado o vaso. O que Deus quer através das provações? Moldar o vaso, crescimento. Porque para você passar na porta dos céus e ter testemunhos também, para salvar muitas vidas. Esse é o meu comentário de hoje. Então, e é isso que Deus tem para vocês.
A decisão está na mão de vocês. Quem quer buscar mais de Deus, há um preço a se pagar. Não é de graça. Pode ser que você já tenha visões, dom espiritual, coisas sobrenaturais, mas ainda há um preço a se pagar. Porque se você já recebeu, você precisa continuar pagando esse preço. Senão você recebe a desobediência, a consequência da desobediência. Então as coisas de Deus são organizadas, são sérias. Então nós devemos respeitar a glória de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus e dar a devida honra a Ele. Essa é a palavra de hoje, gente, através do livro. É o meu comentário pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Canseira. Subi essa passarela. Eu tava ali embaixo gravando e apareceu uma pessoa, um oi pra mim. Nossa, eu tava tão entretida na história assim do livro pra me explicar pra vocês, e eu tentava assim segurar a história e ela falando comigo e eu assim, quem é? Tadinha. Parecia que eu fui um pouquinho assim grossa, mas não é não, tá? Você que estiver assistindo aí, Karina, Deus abençoe. Não é não, porque eu tava entretida com a história ali do livro e eu tava esperando o Espírito Santo me explicar o livro ali, dar um entendimento. Então, se eu perdesse o foco, eu não consegui mais explicar, entendeu? Aí eu fiquei assim, olhando assim, ai, não é, gente, não é minha cara, é meu jeito. Eu fiquei tentando, tipo assim, a Karina falando comigo, a minha cabeça assim, ó, meu Deus do céu, não posso esquecer, a Karina falando comigo. Falei, pronto, não teve jeito, né? Pra mim ser educado com a pessoa, eu deixei pra lá. Aí eu falei com ela, normalmente. Ela perguntou lá se era blogueira. Eu falei, não, sou pregadora da palavra. E eu fechei a cara assim, tipo, tava preocupada, vou esquecer da palavra. Eu acho que a pessoa pensou assim, nossa, que menina grossa, não é? Eu tava assim, ó, ai, vou esquecer a palavra. E não teve jeito, aí eu deixei pra lá e conversei com ela normal. É isso, Karina, tá? Não é que sou ruim não, brava. Eu tava focada no livro. Não, você não atrapalhou. Bem na hora certa mesmo, talvez Deus te enviou pra você receber a palavra de Deus, tá? Você aprender mais de Deus aí. Foi à toa não. É que realmente eu tava tentando focar, preocupado de esquecer, sabe? Falei pra eu não puxar Deus, não puxar minha orelha, que eu não falei certo, que eu falei errado. É só essa preocupação, tá? Fica em paz. Se quiser conversar comigo, pode conversar. Pode aparecer mais vezes lá, que eu vou estar lá, tá? Deixa eu passar aqui a rua, senão eu vou morrer. Ui! Tem que correr. Gritar alguma coisa, não entendi nada. Eu vou voltar o vídeo que a pessoa falou. Ai, gente, eu tô gravando aqui a subida. Academia. E é isso, gente. Acabou o vlog. Vlog cristão. Tô brincando. Lendo o livro Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. É essa forma que Deus me usa, essa forma que Deus me prega, na simplicidade, no meu jeito de ser, com todos os meus erros e defeitos. E é assim que Deus me quer. Deus não quer como um robô, não. Deus quer eu assim. Se Ele já puxou a minhas orelhas várias vezes falando, né, pra mim ser quem eu sou, que Ele me fez pra ser, e pronto. Deus abençoe vocês, tá? Tchau.